Para mim é um grande prazer, eu fico muito feliz de poder gravar para vocês. Sempre lembrando que cozinhar é um ato de amor. Olá pessoal, estamos aqui para mais um programa semanal do Sabor da Fé. É um prazer estar com vocês e, mais do que tudo, um privilégio poder compartilhar algumas receitas, algumas ideias e algumas dicas. Hoje, mais do que nunca, estamos preparando uma receita com várias variáveis. Vocês podem mudar os ingredientes da preferência de vocês ou então adaptar conforme a família. Estamos com os ingredientes da panqueca de verduras. Ela é muito versátil porque panqueca aceita qualquer recheio, né? Então a gente pode ir desde a sobra do estrogonofe, passando pelo presunto e queijo ou cebolinha, o que quiserem fazer. Mais importante é a massa da panqueca e o recheio de verduras, que também é super versátil. Vocês podem usar em panelinhas, em sanduíches, em tortas, no que vocês quiserem. Mas à medida que a gente for fazendo, eu vou contando um pouquinho. Os ingredientes de hoje são uma cebola pequena cortada em brunoise. Brunoise são quadradinhos entre 2 milímetros e 7 milímetros. Ervilha congelada. Nós temos uma cebola pequena, tá? Cortada em brunoise. Aqui a gente tem 70 gramas de ervilha congelada. Eu prefiro a congelada do que a em sachê ou em latinha, porque ela é mais verde, ela não perde tanto o seu colorido pro meio, né? Quando ela tá em meio líquido. Uma cenoura cortada em brunoise também. Isso para o recheio. Nós vamos fazer ainda para o recheio um molho branco, que é uma receita que também pode ser adaptada para todas as outras receitas. Então eu escolhi essa panqueca porque eu também posso dar a receita do molho branco para vocês. Para o recheio ainda nós vamos ter um molho branco e queijo ralado, certo? Depois, para a massa, a gente tem ovo, farinha de trigo, sal e açúcar, leite e óleo. Era isso, para o molho e para o recheio. A gente vai fazendo ele. Eu também tenho pronto aqui para decoração molho de tomate, que vocês podem usar o molho que vocês quiserem, e numa outra oportunidade a gente vai fazer o molho de tomate feito com tomate de verdade, porque ele é sempre a melhor opção. Certo? E assim a gente pode ir aumentando o leque das receitas. Vocês prestem bem atenção toda semana, porque as receitas, na verdade, não se fixem tanto na receita. Percebam a técnica, porque daí vocês podem adaptar ela na vida de vocês, no dia a dia de vocês. E nunca esqueçam que sempre que vocês cozinharem, sempre que vocês estiverem cortando, colhendo na horta, inventando o novo cardápio de amanhã, de hoje de noite, enfim, de quando vocês quiserem, tenham em mente que cozinhar é um ato de amor. Nunca esqueçam disso. Coloquem energia no alimento. Quem comer vai ficar sempre melhor. Certo? Vamos começar então nossa receita de hoje. A gente vai começar com o molho branco. Para o molho branco, a gente precisa de mais ou menos, eu digo mais ou menos porque a receita, o molho branco é também chamado de bechamel na gastronomia clássica. Ele é uma receita que depende da espessura que vocês quiserem dar no molho. Né? O bechamel, que é um molho que acompanha massas, carnes e todas as outras receitas, ele é mais fluido, tá? Existe uma preparação anterior ao bechamel que chama roux. O roux é um espessante que a gente vai fazer com farinha e manteiga. No caso do bechamel, as proporções são: para 1 litro de leite, a gente usa 150 gramas de manteiga e 150 gramas de farinha.
né? Nós vamos fazer junto o roux. Eu vou ensinar para vocês os pontos do roux. Mas agora, conversando sobre o bechamel em si, a gente usa 300 gramas de roux, que a proporção é de 1 por 1 no roux, então é 150 gramas de manteiga, 150 gramas de farinha. No caso da receita de hoje, a gente vai usar um pouco mais. A gente vai usar 200 gramas de manteiga e 200 gramas de farinha, porque a gente quer um molho mais consistente, porque a gente vai misturar nas verdurinhas que vão estar refogadas. A gente precisa de um recheio que dê a sustentação da panqueca. Se ele for muito líquido, a gente não vai conseguir enrolar. Então, no caso, a gente vai usar meio litro de leite. A gente vai usar meio litro de leite. Eu falei que para 1 litro são 300 gramas de roux. Então, para meio litro, a gente vai usar 150 gramas de roux. Aqui a gente tem o leite. O que a gente vai fazer com esse leite? A gente vai temperar o leite, né? A gente bota noz moscada. A noz moscada é sempre bom ralar na hora, porque ela é uma sementinha que solta o sabor no meio que ela vai estar. Se a gente usar a noz moscada ralada, a gente bota um pouco mais. No caso dessa aqui, algumas raspinhas já chegam. A gente raspa na hora, certo? A gente vai botar sal, uma colherinha de chá de sal. É sempre a gosto. E pimenta, tá? Vamos botar pimenta a gosto também. Essa é a trindade do molho branco. Na trindade do molho branco a gente usa noz moscada, sal e pimenta a gosto. O que a gente vai fazer? A gente vai infusionar isso aqui. Deixar ele num fogo bem baixinho até que o roux esteja pronto. A gente pode provar ele depois, porque na verdade o molho branco vai ter o gosto que vocês colocarem no leite. O sal, sempre errar um pouquinho para mais, porque quando entrar a farinha e a manteiga, vai sair um pouco do sal. Então vamos levar isso ao fogo e já vamos fazer o roux também. A gente usa tudo em fogo baixo, certo? Porque são poucas quantidades. Se a gente estiver fazendo comida para mais gente, a gente pode aumentar o fogo. Aqui a gente tem a manteiga. Eu queria conversar com vocês sobre isso, porque a manteiga, ela sempre tem partículas sólidas dentro dela, tá? Quando a gente derrete a manteiga, sempre fica embaixo um leitinho, né? Aqui a gente tem a manteiga já clarificada. Na comida indiana, a gente chama de ghee, tá? É a manteiga clarificada. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem derreter a manteiga, esfriar a manteiga, e aí quando vocês tirarem a manteiga de dentro da onde esfriou, embaixo vai ter o leite. Raspem o leite e aí vocês têm a manteiga clarificada. Como eu falei, o roux é na proporção de 1 por 1, certo? Lembrando que aqui para meio litro de leite a gente tem 75 gramas de manteiga, 75 de farinha, sabendo que para o litro inteiro seriam 300 gramas do roux completo, né? Sempre quando a gente fala em 300 gramas de roux, por exemplo, a gente está falando em 150 de manteiga, 150 de farinha. O roux é composto metade de manteiga, metade de farinha. E a consistência que ele deve ficar é essa aqui, ó. Ele é pastoso. E ele vai derretendo, ele vai pegando. Eu vou aumentar um pouquinho o fogo, ó. A gente tem 3 roux na gastronomia clássica. É o roux blanc, que é logo depois. E para que a gente faz o roux, né? Por que a gente usa o espessante com manteiga e farinha? A manteiga eleva a temperatura da farinha e faz com que a farinha deixe de ter gosto de farinha. Na verdade, o que a gente está fazendo é cozinhando a farinha
para que o molho, a preparação que tu vai fazer em seguida não tenha gosto de farinha. Então é o nariz da gente que acusa, tem cheiro de farinha. Assim que ele deixar de ter cheiro de farinha, mas ainda estiver branco, ele é o roux blanc. Quando ele está escurecendo, ele é o roux noir. Depois, quando ele fica bem preto, e aí tu tem um gosto, noir é nozes em francês. Então o roux noir, ele deixa de ter gosto de farinha e passa a ter gosto de nozes. E o brunet é um roux mais escuro. Então ele já é um roux que ele acentua esses sabores de queimado, de acidez, ele é para o caso de você precisar disso. Com os mesmos ingredientes, só muda o tempo de fogo dele. Ele vai espumando e isso acontece porque ele tem farinha e manteiga. Então ele vai espumando, a gente espera espumar e o que está embaixo passa para cima. Ó, agora a gente traz para cima o que está embaixo. Vocês percebam que aqui ele já vai ficando marronzinho, ó. Ainda tem cheiro de farinha, mas ele tá ficando marronzinho logo porque eu aumentei o fogo. Vocês podem, vou baixar o fogo de novo para continuar conversando com vocês, mas vocês, se tiverem em cima, podem deixar mais alto. Vocês podem guardar o roux. No caso, quando vocês fizerem o roux, vocês podem fazer meio quilo de manteiga e meio quilo de farinha e podem guardar ele num potinho. Esse roux vai ser usado para engrossar o feijão, vocês podem engrossar o molho, vocês podem engrossar um caldo que vocês estiverem fazendo, a sopa, vocês vão usar ele como espessante. Vocês podem inclusive fazer um molho, um fundo pasteleiro em espanhol, perdão, de confeiteiro, um creme de confeiteiro e usar o roux que vocês têm na geladeira, porque ele não tem nem sal nem açúcar, ele só tem manteiga e farinha. É muito legal guardar o roux. Logo que eu comecei me aventurar nessa coisa da gastronomia, eu sempre tinha um potinho com roux na geladeira. Ó, percebam aqui que o leite já está soltando fumacinha. A gente dá uma mexidinha nele. E assim que ele estiver quentinho, como ele tá, a gente apaga o fogo. Certo? O leite está quente e o roux ainda não está pronto. Então nós vamos esperar um pouquinho. É muito importante que o roux quente entre no leite quente, senão vai empelotar, né? Vai ficar com bolinha. Se vocês tiverem o roux na geladeira, esquentem no micro-ondas antes de botar no leite. É muito importante que os dois estejam quentes na hora de se unir. Enquanto a gente deixa o roux aqui na panela, a gente vai para os comerciais e já volta. Eu vou estar aqui esperando vocês.